Já o Cruzeiro reabriu conversas com o Valentim Gomes. Cruzeiro. Ontem eu falei lá no meu vídeo, Valuzeiro, lá no Instagram. Me segue lá, Valu? Não. Obrigado. Então é o seguinte, eu falei. Me segue, é mentira dele. Então é o seguinte, nenhum adversário que o Sport enfrentou pelo Campeonato Brasileiro fez o que o Cruzeiro fez ontem. Porque quando o Cruzeiro venceu o Bahia não era tudo isso, o Bahia vai lá e ganha do Palmeiras no Allianz Parque. Quando o Cruzeiro... Começou com o Mirassol, não esquece não. Com o Mirassol, eu mesmo falei que o Cruzeiro deveria ter rendido mais com o Mirassol, e olha a campanha que o Mirassol tá fazendo. E aí depois pega o Flamengo. O Flamengo teve problema. Não, o Cruzeiro venceu com autoridade o Flamengo. Aí pega o Sport, mete 4. Aí os caras falam assim, não, mas é que é o Sport. Mas que outro adversário fez com o Sport que o Cruzeiro fez ontem? Não, e outra, não tem como você enfrentar o Real Madrid. No primeiro tempo, cara, e como eu falei, embalsama com 9, 10 do segundo tempo, já era. O Cruzeiro resolveu o jogo em 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. E não tem como você enfrentar, só rapidinho, não tem como você enfrentar o Real Madrid jogando no Campeonato Brasileiro, é o Sport mesmo. Você tem que ganhar do Sport mesmo. Isso. É um doce que você tem que ganhar pra ser campeão ou brigar por algo. E um dia que gerou muita preocupação no torcedor, porque não tinha Lucas Romero, né? E aí são situações que a gente pode entrar depois, né? De como o campo acabou desmentindo, e aí foi o campo mesmo, desmentindo a força do elenco que a gente imaginava no início da temporada, mas foi o campo, não foi a minha opinião, foi o próprio campo. Numa situação como a de ontem, você não tem o Lucas Romero suspenso pelo 3º cartão amarelo, o torcedor não deveria se preocupar, porque o Wallace deveria jogar e ser capaz de preencher essa vaga. E aí o Jardim faz uma escolha, até na sexta-feira que eu disse também que eu iria de Eduardo, pelo que Eduardo tem feito quando tem entrado, jogou bem quando entrou de titular contra o Vila Nova. Ele te ouviu, ele Não, ele tá acompanhando os treinos. Se ele me ouve, ele faz coisa errada, Breno. Eu não tenho a capacidade pra armar nenhum time, não. Só no videogame, aí eu sou muito bom. Aí eu sou bom pra caramba. Eu sou bom pra caramba no videogame. Então, ele mudou. Chama atenção que ontem, pela equipe do Sport ter problemas pra sair, ele tem variado. Ele não fez o que ele fez contra o Flamengo, de colocar 2 pressionando os zagueiros. Ele colocou naquela oportunidade contra o Flamengo o Caio e o Matheus Pereira. Ontem ele colocou só o Caio, sabendo a fragilidade. Os zagueiros do Sport não são zagueiros que têm bom trato com a bola para construir o jogo. E aí ele tem sido um padrão. Tem sempre uma linha de 3 jogadores no meio atrás, ou do 1 atacante ou dos 2 atacantes. Ontem, novamente, essa linha era formada por Matheus Pereira, centralizado. Aliás, o que tá correndo o Matheus Pereira sem a bola é um absurdo. Vou chegar na parte dele com a bola ontem. Matheus Pereira, Wanderson, tinha o Christian e aqui Eduardo e Lucas Silva fizeram um grande papel. O Cruzeiro começou a se impor logo aos 6 minutos, quando fez o primeiro gol. Vem o segundo Quando o Matheus Pereira... Aliás, o Cruzeiro ele tá jogando de uma maneira o seguinte, no máximo 2 toques na bola. Mas isso só é possível porque você tem opções. E porque quem tá com a bola no pé, quando o Matheus Pereira, ele fica pouco com a bola no pé, é a melhor versão dele pra mim. Também acho. E ele fez isso ontem. A maioria das jogadas, ele definiu de primeira. No máximo, ajeitava e tocava. E aí ele dá um grande passo pro Caio Jorge. O Caio Jorge que tá realmente num momento iluminado. Ele faz gol de tudo quanto é jeito. A finalização dele ontem parece um gol fácil. Quantos jogos seguidos que ele faz? Ele fez, ontem ele completou o 8º jogo seguido, marcando 7 gols. Impressionante, cara. Aí quando o cara tá nessa fase... Não, e ele iria fazer um gol de cabeça, só que a bola beijou a trave. Era pra ter feito de cabeça também. Tá fazendo de perna direita, perna esquerda, no cruzamento do Fagner. E ali, cara, o Cruzeiro entrou com 5 jogadores pendurados. Em momento algum teve um risco de algum jogador, porque o Cruzeiro controlou toda a partida. Volta no segundo tempo com 3-0. Me chama a atenção o nível de concentração e seriedade. HG, Breno e Thiago. Não teve uma caneta pra trás, não teve um chapéu pra trás, não teve nada disso. O Cruzeiro seguiu jogando, claro, à medida, entrou o Lautaro, entrou o Gabigol, aí variações, né? Quando entra o Lautaro e o Gabigol, o Cruzeiro muda de um 4-2-3-1 para um 4-4-2. E continua marcando sem sofrer. Então foi uma partida muito madura. Ontem, igual há muito tempo, o torcedor do Cruzeiro, em momento algum, só teve um momento que o Cruzeiro estava ganhando por 2-0. E aí o Pablo sai na cara do Cássio, e o Cássio faz uma grande defesa com os pés
porque ali o Sport poderia 2-1, gerar aquele reboliço, era uma Ilha do Retiro também esvaziada, né, o torcedor do Sport na bronca, mas passado esse momento, cara, não teve nenhum momento de ameaça. Então, é uma vitória dos jogadores, mas mais uma vez tem que enaltecer o Jardim, né? Porque ele, mesmo com o elenco não se mostrando em campo, eu tenho certeza que ele gostaria muito de contar com o Wallace ontem, sendo capacitado para substituir o Romero. Ele tem um Christian do lado direito que não está sendo utilizado para onde ele foi contratado. Ele tem 2 volantes, os 2 volantes dele hoje titulares são volantes que já estavam aqui. Então eu acho que o mais importante disso tudo é que o Cruzeiro de fato tem um time e fica a expectativa do torcedor desse time continuar caminhando bem até a janela de transferências, porque eu fico com uma curiosidade muito grande imaginando o que pode fazer o Cruzeiro na janela com 3 ou 4 reforços nomeados pelo Jardim, tendo entendimento do jogo que a turma está começando a ter cada vez mais. E um jogo absolutamente controlado do Cruzeiro, que é o que o Valu falou. Cara, como o Cruzeiro controlou o Sport com tranquilidade do início ao fim da partida. E assim, é o que vocês dois disseram. Não dá pra, mas é o Sport. Então que faça isso contra o Sport. Que você enfrente o Sport e entregue o que tem que ser entregue. O Cruzeiro fez isso com muita qualidade. Cruzeiro, de verdade, pra mim, nesse momento, alguns jogadores estão muito bem, estão sobrando. Eu tenho gostado muito do Lucas Silva, eu tô totalmente surpreso com o que ele tem apresentado. E, assim, é um absurdo que o Lucas Silva tá jogando. É um absurdo. É um absurdo que ele tá jogando. Mais uma vez. Sem o Romero, né? Dono do meio-campo. Sem o Romero. Então, assim, a gente enxerga um trabalho que, pra mim, por mais que eu tenha elogiado a montagem do elenco, as contratações, a verdade é que a melhor contratação do Cruzeiro em 2025 se chama Leonardo Jardim, né? Ele é incrível, impressionante. O Cruzeiro tá jogando muita bola. E a gente precisa reforçar uma coisa que é... Eu sei que vocês ficam bravos comigo, não chateados, mas bravos comigo, quando eu bato nessa tecla. Mas pra mim o Cruzeiro mostra, jogo após jogo, que ele tem plena condição de disputar na parte de cima da tabela. O Cruzeiro tem total condição, total. E assim, tem um ponto que é o que eu defendo. Flamengo e Palmeiras, que são os principais postulantes ali, os principais concorrentes do Cruzeiro nesse sonho de voltar a ganhar um campeonato brasileiro, eles têm um campeonato muito importante no meio do ano, que é o Super Mundial de Clubes. E nesse período, haverá uma paralisação para o Cruzeiro. Infelizmente, quando o time é bem sucedido no Brasil, ele acaba sendo prejudicado pelo calendário escroto e ridículo que nós temos por aqui. Por causa de estaduais, de mundial, de finais de competição, enfim. Então, diante disso tudo, eu acho que o Cruzeiro tem uma vantagem em relação ao calendário. Porque é inegável para mim que os elencos de Palmeiras e Flamengo são melhores. Eu não vou fechar os olhos e contar uma mentira pro torcedor. O Cruzeiro com 3, 4 boas contratações no meio do ano pode se aproximar. Eu acho que se aproxima. De pelo menos 5, 6. Eu também acho que 5. Não, eu vou em 5. Eu vou em 6. Se tiver 5 contratações, eu acho que o Cruzeiro... É porque a grande questão pra mim, Thiago, acho que pelo que o Jardim formou, futebol tá aí, tá em evolução esse time. Tá em evolução. Né? Esse time não para. Do São Paulo pra cá, o Cruzeiro... nem contra o Mushuki Runa lá, com um time totalmente alternativo, né, por conta dessa gestão. Aliás, eu acho que essa semana é uma semana muito interessante pro Jardim. E não é nem por conta de ser o clássico contra o Atlético. Fosse o Atlético, fosse o Palmeiras, o Flamengo, qualquer adversário. Como o Cruzeiro, infelizmente para ele, Cruzeiro, vai jogar num jogo que não vale nada e é por uma incompetência do Cruzeiro, acho que ele queria chegar nesse jogo ou semi-classificado ou bem encaminhado, de repente com um empate para classificar em primeiro lugar. Não é o caso, está desclassificado. Eu entendo que é uma grande oportunidade nessa semana, porque o Cruzeiro tem jogado como todos os times, jogado, recuperado, jogado de novo. Essa semana o Cruzeiro pode recuperar e treinar. E ainda pode colocar, por exemplo, Kaique Kenji, Hickman, Cauã Prats, para colocar contra o Palestino, né? Então, e ainda pode fazer isso. Agora, Thiago, acho que tem muita questão do Jardim, já vou te passar, Gadi, na questão da recuperação de muitos jogadores do elenco, e outros jogadores, infelizmente, vão se mostrando cada vez menos úteis, né? Acho que o Wallace só entra ontem porque o Eduardo sente a virilha, o Marquinhos nem foi relacionado pro jogo, então, mas ele tá confortável com isso, e mais do que nunca, né? É importante pro torcedor olhar e ver, de fato, o Cruzeiro tem um time, tem uma ideia hoje,
todo mundo... Estabelecido. Hoje todo mundo escala o Cruzeiro e as preferências, o Jardim tá convencendo aqueles que têm as preferências, igual contra o Flamengo, eu entraria com o Gabigol. Mas tá provado por que o Gabigol, de repente, não é o titular. Porque o trabalho de preenchimento, o Matheus fez vários desarmes. O Matheus tá jogando muita bola. Vários Eu desarmes. mesmo já pedi o Gabigol titular, mas o Matheus tá jogando muita bola. Você concorda que sem a bola, o Gabigol não faz o que o Matheus faz, mas não é que o Gabigol tá roubando, não. É porque não é característica, né? Então ele tá convencendo o torcedor a comprar a ideia de time, deixando as preferências de lado. Hora de falar sobre o Cruzeiro que reabriu conversas com Valentim Gomes, o zagueiro argentino de 21 anos de idade, que pertence ao Vélez e quase se transferiu para a Raposa no início da temporada. O negócio caiu na última hora porque o Vélez fez novas exigências depois de um acordo verbal por um pagamento de 11 milhões de dólares. Pois bem, na Argentina surgiu a informação de que o Cruzeiro procurou o Valentim Gomes e também seus representantes para saber se existia alguma chance de retomada de tratativas, e a resposta foi positiva. O Valentim segue disposto a sair do Vélez e gostaria de jogar no Cruzeiro, embora seu empresário esteja na Europa conversando com outros 2 clubes europeus cujos nomes não foram revelados. É bom dizer que, em caso de avanço nas negociações, e o Vélez ainda nem foi procurado, dá para descartar por completo qualquer chance de negociação na base dos mesmos 11 milhões de dólares de tempos atrás. Isso porque, desde então, o Valentim Gomes já foi negociado, por exemplo, com um clube italiano e foi reprovado nos exames médicos por conta de um problema no menisco, que vem desde 2021, quando ele passou por cirurgia. Diante desse cenário, o clube que contratar o Valentim Gomes sabe que há restrições médicas e, por isso, pode e deve exigir um pagamento menor de grana. Para completar sobre o Cruzeiro, alguns números bem positivos depois do 4-0 contra o Sport na Ilha do Retiro, em Recife. Resultado que manteve o Cruzeiro bem perto dos líderes na 4ª colocação. O Cruzeiro tem os mesmos 16 pontos após 8 rodadas da campanha do Bicampeonato Brasileiro de 2014. Raposa também alcançou sua maior sequência invicta na temporada, são 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate. E aí, só para completar, nenhum dos 5 atletas pendurados recebeu cartão amarelo, ou seja, Cássio, Vidalba, Christian, Matheus Pereira e Caio Jorge estarão à disposição para o clássico contra o Atlético Mineiro no próximo domingo. Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço.